Aí, pessoal, boa noite a todos novamente, né? Agora estamos gravando aqui a nossa aula, porque a gente vai iniciar o nosso conteúdo propriamente dito. Pessoal, as nossas aulas, a partir de agora, vão ser baseadas nesse material aqui, chamado Direitos Humanos, que está disponível lá no site que eu passei para vocês na nossa primeira aula, né? Então, quem quiser acompanhar pela tela, eu vou compartilhar a tela, então a gente vai ter acesso também a esse material. Mas, quem quiser aí ter uma proximidade maior com o material, ele está disponível lá no site, é só baixar, quiser deixar na tela de vocês. Quem eventualmente quiser imprimir e fazer anotações, fiquem à vontade também, né? Então, a partir de agora, o material que está disponível lá naquele site. Bom, pessoal, e aqui eu trago a nossa bibliografia que a gente vai estudar a partir de agora, né? Importante que a gente tenha a Constituição, né? Muita coisa vai ser baseada no famoso livro do Pedro Lenza, que é o Direito Constitucional Esquematizado, e também é interessante vocês baixarem aí um livro digital do STF chamado Constituição e Supremo. Por que esse livro digital do STF é interessante? Porque é a Constituição complementada com as decisões do STF. Então, esse livro traz o artigo da Constituição e já coloca as decisões do STF relacionadas àquele artigo, àquele tema, né? Então, é muito interessante porque a gente passa a ter um acesso facilitado aos julgados, às posições do STF, né? Então, bem legal aí. Constituição e Supremo, um livro digital elaborado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, pessoal, nós temos esse livro aqui do Alexandre de Moraes, Direitos Humanos Fundamentais, né? Alexandre de Moraes, ministro do STF, então, interessante recomendar a bibliografia dele aí. Alexandre de Moraes, Direitos Fundamentais. Também recomendo o livro do Erival de Oliveira, Elementos de Direitos Humanos, né? Elementos de Direitos Humanos. Famosa sinopse, né? A sinopse aí do Erival de Oliveira, né? Elementos de Direitos Humanos. Também, pessoal, o material aí do Leonardo Fernandes dos Santos, Quarta Dimensão de Direitos Humanos, que foi publicada no site da Advocacia Geral da União, né? Então, Leonardo Fernandes dos Santos, Quarta Dimensão de Direitos Humanos, que foi publicada aí no site da Advocacia Geral da União. Pessoal, essa é a bibliografia básica, né? Mas a gente tem uma bibliografia mais profunda também. Qual? Os livros da Flávia Piovesan, né? Os livros aí da Flávia Piovesan, e os livros também, e o livro, né? O livro do Norberto Bobbio, chamado A Era dos Direitos, né? Esse é o livro clássico, né? Norberto Bobbio, A Era dos Direitos. Então, Flávia Piovesan tem zilhões de livros de direitos humanos, né? Todos excelentes, né? E o livro do Norberto Bobbio, A Era dos Direitos. Bom, pessoal, vamos começar. Olha lá. É importante. Podemos começar. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí da bibliografia? Alguém queria fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Se não, então a gente vai começar. Bom, olha lá. Pessoal, primeira coisa que é importante notar: os direitos humanos, eles vieram, ou eles são trabalhados hoje em dia de uma forma disruptiva, né? De uma forma aí que quebra o funcionamento do direito até então, né? Os direitos humanos hoje, ele quebrou o funcionamento do direito até então. Por quê? Porque o direito, desde a época do Império Romano,
ele funciona através de uma dicotomia, né, de uma duplicidade que a gente chama clássica. Por que clássica? Porque vem do Império Romano. E desde lá até praticamente hoje em dia, essa dicotomia é que impera ou imperava no direito. E qual que é a dicotomia clássica do direito? O direito, ele é dividido em dois grandes ramos. O primeiro ramo é o direito público. O direito público. E o segundo ramo é o direito privado. E tudo que a gente pensava no direito, ou era direito público, ou era direito privado. E os direitos humanos vêm e quebra essa dicotomia aí, embaralha tudo. Por quê? Porque os direitos humanos hoje, ele não é bem o meio termo, mas ele está nos dois. Ele está tanto no direito público quanto no direito privado, tanto no direito privado quanto no direito público. E, portanto, a partir dos direitos humanos, a gente não consegue dividir o direito em dois, ou é isso ou é aquilo. Não, o direito hoje acabou tendo, o direito humano, né, acabou fazendo uma verdadeira mescla, né, desses dois grandes ramos do direito público e direito privado. Bom, pessoal, o que era, né? Que era o direito público? O direito público é todo o ramo do direito que traz, de alguma forma, o Estado envolvido. Direito público é todo e qualquer ramo ou disciplina jurídica que traz o Estado, de alguma forma, envolvido. O principal direito público é o direito constitucional. Por quê? O direito constitucional simplesmente cria e organiza o Estado. Então, é claro que o direito constitucional é um direito público, porque ele cria e organiza o Estado. Também são direitos públicos o direito administrativo, porque ele que dá o funcionamento interno do próprio Estado. Também é direito público o direito penal, porque o ius puniendi, o direito de punir, não é de qualquer pessoa, é do Estado. Veja que, ainda que nas ações penais privadas a ação penal seja movida pela vítima, a vítima ela tem apenas legitimidade processual, porque se ela ganha a ação, não é a vítima que vai impor a pena ou fazer cumprir a pena. Quem vai impor a pena e fazer cumprir a pena é o Estado, né? Então, o direito penal ele é um direito inerentemente público, porque o ius puniendi, o direito de punir, é sempre do Estado, mesmo nas ações penais privadas. O que se tem na ação penal privada é uma concessão de legitimidade processual à vítima ou seus representantes. Mas o direito de punir, condenar e fazer cumprir a condenação ainda é do Estado. Além disso, direito tributário é um direito público, porque é o direito que o Estado tem de cobrar tributos de nós, né, indivíduos, ou a obrigação de nós, indivíduos, pagarmos numerário aí, né, ao Estado. Então, o direito tributário é um direito público. O direito processual, ele também é um direito público, né? Por quê? Porque o direito processual, ele rege a chamada relação jurídica processual. E a relação jurídica processual é a relação do juiz, que é um servidor público, para com as partes. Então, direito processual é direito público, porque nós temos o juiz, que é um agente público, em relação às partes, ou se relacionando com as partes.
que podem ser públicas ou privadas, aí pouco importa, mas o juiz é sempre público, né? O juiz é sempre público. Pessoal, essa ideia sofreu um baque também, né? Recentemente aí essa ideia sofreu um baque. Por quê? Porque nós temos, entre aspas, juízes privados. Onde? Na arbitragem, né? A arbitragem, ela é um meio de solução de conflito privado. E o árbitro, ele funciona como um juiz privado, né? Ele funciona como um juiz privado. Bom, pessoal, esses são os direitos públicos por natureza, né? E de outro lado, nós temos o direito privado. E o que é direito privado? O que é o direito privado? O direito privado são aqueles ramos do direito que tem tudo, menos Estado. Menos Estado. Por quê? Porque se tivesse Estado, não seria privado, seria público. Então, só pode ser privado aquilo que não tem Estado, aquilo em que o Estado não participa de modo algum. E nós temos dois ramos do direito que são essencialmente privados, que não têm estados. Quais são eles? Primeiro é o direito civil, e o segundo é o direito empresarial. Direito civil e direito empresarial. Porque tanto o direito civil quanto o direito empresarial, eles não têm a participação do Estado, né? Eles trabalham, então, com a relação entre particulares. A relação entre particulares. E esse é o direito privado aí. Pessoal, os direitos humanos, eles surgiram dentro do direito público. Os direitos humanos, eles surgiram dentro do direito público. Por quê? Porque lá na origem dos direitos humanos, e a gente vai ver daqui a pouco qual é essa origem, a ideia básica dos direitos humanos era proteger os indivíduos. De quem? Do Estado. Das condutas dos Estados, né? Do abuso praticado pelo Estado. E se a ideia era proteger os indivíduos das ações abusivas do Estado, tem Estado envolvido. E se tem Estado envolvido, é direito público. Então, os direitos humanos, eles surgiram dentro dos direitos públicos. Eles se classificavam como direitos públicos. Porém, apesar dos direitos humanos terem surgido na sua origem como direito público, a evolução dos direitos humanos fez com que a proteção dos direitos humanos saíssem do direito público e ingressassem também no direito privado. Hoje, a proteção dos direitos humanos está lá no direito público, porque é a origem dele. Mas ela foi externada e está também dentro do direito privado. Então, direito civil, direito empresarial, hoje, tem que se preocupar também com a proteção de direitos humanos. E esse movimento da proteção dos direitos humanos, do direito público para o direito privado, recebeu dois nomes. E isso é pergunta frequente em prova. Primeiro nome: publicização do direito privado. Primeiro nome: publicização do direito privado.
E por que publicização do direito privado? Porque a gente pega a proteção dos direitos humanos, que é típica do direito público, ou pelo menos originária do direito público, e a gente traz para o direito privado, publicizando, tornando público também o próprio direito privado. De modo que aquela proteção dos direitos humanos que era dada e que devia ser cumprida pelo Estado, também hoje ocorre e também tem que ser cumprida cumprida dentro do direito privado e pelos próprios indivíduos. De modo que, olha só, o Estado tem que proteger direitos humanos? Tem. Mas quem mais tem que proteger direitos humanos? Todos nós, indivíduos, temos que proteger também direitos humanos. Todos nós, indivíduos, temos também que proteger direitos humanos. Para quem? Reciprocamente entre todos os seres humanos. Reciprocamente, né? Entre todos os seres humanos aí. Ah, mas é privado. Ah, mas é particular. Não importa. Tem que proteger também direitos humanos. Direito humano não é uma exclusividade mais do Estado, ou não é um dever apenas do Estado. A proteção de direitos humanos é do Estado, mas é também de todos nós, né? Todos nós. Então, essa é a ideia da publicização do direito privado. Pessoal, eu vi aqui, alguém levantou a mão? Fui eu, professor. Oi, fica à vontade, Clésio. Daí retira-se, então, o que o senhor disse. Na Constituição, os direitos fundamentais são os direitos humanos. Sim, na Constituição... Logo todos devem acatar, né? Sim. Na minha fala até agora, né, isso ficou bem abstrato. Mas não é tão abstrato assim. É algo bem prático, né? Na verdade, que a gente vivencia todo dia. Gente, sabe qual que é o maior exemplo de publicização do direito privado? Dessa migração dos direitos humanos do âmbito público para o âmbito privado? Sabe qual que é o maior exemplo? Olha aqui, gente. Direito do consumidor. Foi aí que surgiu o direito do consumidor. E veja que essa proteção ao consumidor é algo relativamente recente no nosso ordenamento jurídico, porque o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, né? É de 1990, né? Então, é algo recente. E por que o Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor, ele decorre dessa publicização do direito privado e ele trabalha com a proteção de direitos humanos, a proteção de direitos fundamentais em âmbito privado? Pelo seguinte, olha só, o direito do consumidor, ele só existe porque consumidor e fornecedor não estão no mesmo nível. O consumidor, ele é hipossuficiente, seja economicamente, seja tecnicamente, ele tem menos que o fornecedor. O fornecedor tem mais dinheiro, tem mais conhecimento técnico. E, portanto, o direito do consumidor, ele não é igualitário, ele não é isonômico, né? Ele não é igualitário, ele não é isonômico, porque o consumidor está sempre abaixo do fornecedor. E se a gente mantivesse dessa forma, sabe quando o consumidor ia ter os seus direitos, os seus interesses protegidos?
Nunca. Ele só ia tomar pau. Ele só ia sair prejudicado na sua relação com o fornecedor. E aí é que vem o direito do consumidor. E sabe o que o direito do consumidor faz? Dá vantagens, ou mais tecnicamente, dá prerrogativas ao consumidor. E ao dar vantagens ou dar prerrogativas ao consumidor, sabe o que acontece? Ele sobe de nível. E aí sim, ele fica em mesmo nível que o fornecedor. Ele fica em pé de igualdade ao fornecedor. E estando em pé de igualdade com o fornecedor, a luta fica justa, o processo fica justo. E aí então, o consumidor ele vai poder ter os seus direitos garantidos, os seus interesses protegidos. Exemplo, pessoal, exemplo. Juizado especial. Juizado especial. A gente tem juizado especial justamente para simplificar o processo, para facilitar o processo e permitir, então, que os consumidores tenham acesso à justiça e possam processar os fornecedores. Segundo exemplo, gratuidade da justiça ou justiça gratuita. Gente, se a gente tivesse que nós, como consumidores, se a gente tivesse que pagar todas as custas processuais, dependendo do tipo de ação, a gente não teria dinheiro suficiente para mover o processo. E se a gente não movesse o processo, a gente não teria nosso direito protegido, né? Então, a gratuidade do processo, ou a justiça gratuita, ela é importante justamente para garantir um direito maior de acesso à justiça. E, por fim, quem já ouviu falar aí, e todo mundo já deve ter ouvido falar, da inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. E a professora Janaína, claro, que vai trabalhar isso de forma bem mais profunda, porque a parte da matéria dela é justamente direito do consumidor. O que é a inversão do ônus da prova? É o seguinte, pessoal, pela regra, né, e todo mundo já ouviu falar isso, quem alega tem que provar. Quem alega tem que provar. E se o consumidor é o autor da ação, é o consumidor que está entrando com a ação, tudo que ele fala na ação é ele que tem que provar. E se ele, consumidor, autor, não provar o que ele falou, ele perde. Essa é a regra. E aí veio o direito do consumidor e criou a inversão do ônus da prova. Invertendo a regra do jogo. E falando o seguinte, o consumidor alega. E o que ele alega, como ele é coitadinho, como ele é hipossuficiente, presume-se verdadeiro. Presume-se verdadeiro. E caberá ao réu fornecedor provar que aquilo que foi alegado pelo consumidor é falso. E se o fornecedor não provar que é falso, é porque é verdadeiro. E quem dança é o fornecedor. Olha que legal. Pelo direito do consumidor, o consumidor só alega e não precisa provar nada. Quem vai ter que correr atrás do prejuízo para provar que aquilo é falso é o fornecedor. E se o fornecedor não conseguir provar, ele, fornecedor, dança. Com isso, fica muito mais fácil para o consumidor litigar, né, entrar na justiça, processar, e muito mais fácil para ele ganhar a demanda judicial. Olha só, o consumidor, coitadinho, passa só a alegar. E com isso ele passa a ter grandes vantagens que o fornecedor. E o fornecedor que tem condições econômicas, condições técnicas, é que vai ser o responsável por produzir prova.
Pode produzir prova? Pode. Pode provar que o consumidor alegou falsamente algo? Pode, mas vai ter que provar. Porque se não conseguir provar que é falso, o consumidor ganha. O consumidor ganha. Gente, isso é direitos humanos. Isso é direito fundamental dentro do direito do consumidor e, portanto, dentro da seara privada. Porque, veja, nós não temos Estado aqui, é fornecedor, nós. Desculpa, é consumidor, nós. E é fornecedor, grandes empresas. Cadê o Estado? Não tem. Então é privado. É privado. Mas no âmbito privado a gente tem direitos humanos, a gente tem direitos fundamentais. Qual deles? Proteção da igualdade. Proteção da igualdade. Se a gente olhar na realidade fática, consumidor é coitadinho, fornecedor é fodão. Isso é legal? Não, porque não tem igualdade. Aí vem o direito do consumidor e dentro do direito do consumidor dá-se prerrogativas ao consumidor para que ele se iguale ao fornecedor. Isso é direito humano, isso é direito fundamental, o famoso direito à igualdade entre todos. Igualdade entre todos. Né? Então, o direito do consumidor, ele trabalha com proteção de direitos humanos, ele trabalha com proteção de direitos fundamentais dentro da seara privada. E, portanto, o direito humano, o direito fundamental, principalmente a igualdade, que era algo do direito público, foi trazido para dentro do direito privado. E é justamente esse movimento migratório que fez ou que permitiu o surgimento do direito do consumidor. Né? Então, essa é a fundamentação teórica do direito do consumidor. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Fique à vontade aí. Não? Bom, pessoal, e aí então a gente pode dar sequência e trabalhar o segundo nome, né? O segundo nome a que se dá essa migração dos direitos humanos, dos direitos fundamentais da seara pública para dentro do direito privado. E o segundo nome é horizontalização dos direitos fundamentais. Horizontalização dos direitos fundamentais. Bom, olha só. Pessoal, vamos pensar na estrutura do direito público? O direito público, ele tem uma estrutura vertical. O direito público, ele tem uma estrutura vertical. Por quê? Porque o direito público, ele tem sempre o Estado. E o Estado, ele está sempre acima dos indivíduos. Não tem jeito. Não tem jeito. O Estado, ele é formado por indivíduos, através do contrato social, né, nessa vertente contratualista. Mas uma vez celebrado o contrato social e criado o Estado, não tem jeito. O Estado, ele se posiciona acima dos indivíduos. E por quê? Porque o papel do Estado é agir coercitivamente para permitir a vida em sociedade, né? Então, o Estado, ele está lá para exercer poder, porque o papel dele é exercer controle social para permitir a vida em sociedade. Então, o Estado, ele está sempre acima dos indivíduos. E se a gente tem o Estado acima dos indivíduos, e mais que isso, se a gente tem o Estado se impondo sobre os indivíduos, nós estamos, então, diante de uma relação vertical. Estado acima, indivíduos abaixo. Estado acima, indivíduos abaixo. Então, o direito público, ele trabalha numa estrutura verticalizada.
Estado acima e indivíduos abaixo. Pessoal, quem lembra o nome que se dá desse poder do Estado se impor sobre os indivíduos? Quem lembra do nome? O nome é poder de imperium. Poder de imperium, né? Imperium, um M no final, aí, M no final. Por quê? Porque é em latim, né? Poder de imperium está em latim. Mas isso já foi pergunta de prova também em direitos humanos. O poder que o Estado tem de se impor sobre os indivíduos é o poder de imperium. Aí. Existe o poder de império? Existe. Existe. Isso é natural do Estado. Então, existe. Porém, pessoal, olha que legal. Esse poder de império, que existe, ele não é ilimitado. Ele não é ilimitado. Pelo contrário, ele é limitado. Porque, ainda que o Estado possa se impor sobre os indivíduos, o Estado não pode fazer o que ele bem entender. Ele não pode fazer o que ele bem entender. De modo que esse poder de império existe, mas ele é limitado. Pelo quê? Gente, quais são os limites do poder de império? Quais são os limites do poder de império? 2. Primeiro limite, o direito constitucional. O direito constitucional. O Estado, ele é sempre regido por uma Constituição. E ele só pode fazer o que está expressamente permitido na Constituição. Então, o primeiro limite do poder de império, gente, é o direito constitucional. E é a própria Constituição. Né? A Constituição, o direito constitucional e a Constituição está lá para permitir o que o Estado pode fazer. E ele só pode fazer o que está expressamente permitido na Constituição. Ele não pode ir além daquilo que está na Constituição. O Estado, ele é balizado pela Constituição. Esse é o primeiro limite ao poder de império. E qual que é o segundo limite ao poder de império, gente? Os direitos humanos, os direitos fundamentais. O Estado, ele é formado por nós, seres humanos. E o papel maior do Estado é proteger nós, seres humanos. Então, o Estado, ele só pode agir enquanto ele estiver protegendo direitos humanos, protegendo direitos fundamentais. O Estado, a partir do momento que ele extrapola essa proteção, e se eventualmente extrapolar essa proteção, ele perde legitimidade, ele perde razão de existir. Ele perde razão de existir. Então, a segunda limitação do poder de império, né, dessa atuação do Estado sobre os indivíduos, são os direitos humanos, são os direitos fundamentais. Pessoal, tem doutrina que fala o seguinte, olha só, a Constituição é a limitação formal do poder de império. Por que limitação formal? Porque tem forma, afinal a Constituição é um documento, né? A Constituição é um documento em regra escrito, né? Em regra escrito. Então a Constituição, ela funciona como limitação formal ao poder de império, né? A atuação do Estado em face dos indivíduos. Enquanto que os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles são a limitação material ao poder de império, né? Limitação material ao poder de império. Por quê? Porque é o que o Estado não pode fazer, é o conteúdo escrito, às vezes, na própria Constituição, que impede o Estado de agir em muitos casos. Né? Então, os direitos humanos, os direitos fundamentais,
eles são a limitação material ao poder de império. O Estado pode muito, pode, é verdade, mas ele não pode violar a Constituição e ele não pode violar direitos humanos e direitos fundamentais, né? Então, o Estado está acima dos indivíduos, mas ele não pode violar a Constituição e ele não pode violar direitos humanos e direitos fundamentais. Bom, mas, veja, ainda assim é uma relação vertical. Limitada? Limitada pela Constituição, pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos e direitos fundamentais, mas ainda assim é uma relação vertical. Agora, saindo do direito público, que trabalha com essa relação vertical, e passando para o direito privado, Gente, a estrutura do direito privado é, de fato, uma estrutura vertical ou ela é, na verdade, uma estrutura horizontal? O direito privado tem uma estrutura verticalizada ou horizontalizada? Olha só, pessoal, direito privado, ele não tem Estado, ele só tem indivíduos. E o adágio maior aos indivíduos é que todos nós somos iguais perante a lei. De modo que, se todos nós somos iguais perante a lei, todos nós, ao menos juridicamente, estamos em mesmo nível. Tudo bem, né? Que tem gente que é mais rico que o outro, tem gente que é mais pobre que o outro, tem gente que é esteticamente privilegiado e tem gente que é esteticamente prejudicado, né? Que é um eufemismo para falar, tem gente que é bonita, tem gente que é feia, né? Tô brincando, né? Mas, ao menos perante a lei, todos nós somos iguais perante a lei, então todos nós, indivíduos, estamos no mesmo nível. E se todos nós, indivíduos, estamos no mesmo nível, o direito privado, que trabalha só com indivíduos, porque não tem Estado, trabalha só com indivíduos, ele tem uma estrutura horizontalizada, porque os indivíduos são todos iguais perante a lei, os indivíduos estão em mesmo nível jurídico, né, em mesma hierarquia jurídica. Então, o direito privado, ele tem uma estrutura horizontal. Ele se apresenta de forma horizontalizada. Bom, e eu disse para vocês que os direitos humanos surgiram no direito público, inclusive como uma forma de quebrar um pouco essa verticalização do direito público. E eles migraram para o direito privado. E passaram a ser aplicáveis entre os indivíduos. E como os indivíduos estão em mesmo nível, eles passaram a ser aplicados também de forma horizontal. E é por isso que o segundo nome dessa migração dos direitos fundamentais, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais do âmbito público para o âmbito privado ficou conhecida também como horizontalização dos direitos fundamentais. Porque os direitos humanos, direitos fundamentais, que eram típicos de uma estrutura verticalizada, que é o direito público, passaram a ser aplicáveis também a uma estrutura horizontalizada entre indivíduos no mesmo nível, na mesma hierarquia, que é justamente o direito privado, né? Que é justamente o direito privado. Pessoal, e aí eu trago um exemplo para vocês que é interessante, né? Um exemplo aí que é interessante. Cadastro de inadimplente. Cadastro de inadimplente.
Alguém não pagou uma conta. Por exemplo, conta de luz, por exemplo, conta de água. A empresa concessionária de serviço público pode negativar o nome dessa pessoa? Até pode. Mas do jeito que ela quiser? Da forma que ela quiser? Não. Ela precisa previamente notificar o consumidor. Ela, a empresa, notifica o consumidor que a conta está aberta, aguarda um prazo para dar chance do consumidor pagar. E somente após esse prazo, se o consumidor não paga, é que a empresa pode, então, fazer o apontamento e negativar o nome desse consumidor. Por que que existe essa prévia notificação, essa prévia ciência, para que depois haja notificação? Para proteger o próprio consumidor, para dar a chance dele pagar, para que não seja algo impositivo. E com isso, nós temos proteção recíproca entre as pessoas, né, entre os entes privados, empresa e consumidor, de forma aí a estabelecer também proteção em nível horizontal. Olha outro exemplo que interessante. Uma empresa formada por sócios. O sócio majoritário, que é aquele que tem mais capital dentro daquela sociedade, e, portanto, mais poder dentro da sociedade, ele pode excluir o outro sócio, que é o sócio minoritário, que, portanto, tem menos capital e menos poder dentro da sociedade? Sim ou não? Claro que sim. Sócio majoritário, por ser majoritário, tem mais capital, tem mais poder, ele vai poder excluir o outro sócio, que é o sócio minoritário. E coitadinho, tem menos capital, tem menos poder, vai ser excluído. Só que o sócio majoritário, olha só, não pode excluir da forma que ele quiser. Chegar para o sócio minoritário e falar, ó, a partir de agora você está excluído, não apareça mais aqui na empresa. Não é assim. Por que não é assim? Porque, olha que interessante, essa exclusão exige a assembleia, que se faça uma assembleia. E essa assembleia, olha só, ela tem que ser convocada de forma prévia e em tempo suficiente para que o sócio minoritário tenha direito de defesa. A convocação tem que ser prévia e tão prévia a que se dê direito de defesa ao sócio minoritário a ser excluído. Não dá para convocar a assembleia hoje, para realizar a assembleia amanhã e excluir o coitado do sócio minoritário. Porque se fosse desse jeito a toque de caixa, o sócio minoritário nem teria chance de defesa. Então precisa convocar a assembleia com aí pelo menos 8 dias de antecedência para dar tempo para o sócio minoritário ficar sabendo, contratar advogado e poder exercer o seu direito de defesa. E veja, direito de defesa está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Devido processo legal contraditório, está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então são o quê? Direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Vale no âmbito público? Vale. Mas vale também no âmbito privado, em relação interna às empresas, em relação de sócios, em relação em que só se importa o capital. Mas tem devido processo? Tem. Tem ampla defesa? Tem. Tem contraditório? Tem também. Ou seja,
algo que era típico de um direito público foi parar lá dentro de um direito privado, de uma relação exclusivamente patrimonial. E, feito então dessa forma, com assembleia e de forma prévia, o sócio minoritário vai poder ser excluído. Não feito de forma prévia e com garantia de direito de defesa, o sócio minoritário não poderá ser excluído. E se ele for? E se ele for, ele vai poder entrar na justiça e o juiz vai anular o ato de exclusão e reinserir o sócio minoritário dentro da empresa. Olha que proteção que é dada ao sócio minoritário. Olha que proteção que é dada ao sócio minoritário. Tudo isso em âmbito privado, em âmbito patrimonial, né? Nada mais é do que a horizontalização dos direitos fundamentais, trazendo, então, essa proteção para a seara privada. Pessoal, e com isso, então, a gente termina o nosso conteúdo de hoje, né? Muito importante vocês terem em mente esses dois termos, né? Publicização do direito privado e horizontalização dos direitos fundamentais, que nada mais é do que pegar direitos humanos e direitos fundamentais cuja a origem é pública e trazer e aplicá-la para dentro da seara privada, ainda que sejam interesses meramente patrimoniais, a gente tem que respeitar direitos humanos, a gente tem que respeitar direitos fundamentais, mesmo dentro da seara privada. E o grande exemplo, né, e o grande exemplo de tudo isso é o próprio direito do consumidor, que é trabalhado com mais detalhes aí com a nossa querida professora Janaína. Pessoal, dado o adiantado da hora, eu vou interromper aqui a gravação, mas a gente continua batendo um papo. Eu desejo aí, para quem está assistindo, boa noite e muito obrigado pela presença, né? Mas nós continuamos aqui batendo um papo. Obrigado, um abraço a todos. Pessoal, alguém